Boa noite, meninas lindas de Jesus. Aqui estamos para nós cumprirmos aquele nosso combinado de estarmos aí finalizando o ano e trazendo algumas reflexões e vendo alguns antídotos de Papai do Céu para que nós estejamos cuidando da nossa saúde emocional. Deveríamos ter começado ontem, mas não foi possível. E hoje nós iríamos fazer online, mas em razão de várias mulheres terem expressado uma certa dificuldade para lidar com as mídias e outras também porque não poderiam estar hoje de maneira participando ao vivo e gostariam de participar desse evento, então nós acabamos decidindo para que eu gravasse o vídeo e aí nós vamos disponibilizar para vocês no WhatsApp, depois eu vou colocar lá no Metamorfose no YouTube também e a gente vai poder compartilhar à vontade, tá bom? Como nós vamos lidar com a palavra de Papai do Céu, não é para ser Mariane falando, é para ser o Espírito Santo de Deus falando através de mim. Então vamos elevar uma prece ao nosso Deus? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado, nós iremos agora, Senhor, refletir na Tua palavra. Palavra que o Senhor nos deixou para nos orientar, para nos dar discernimento. E nós estamos precisando, Deus. O inimigo tem atacado a nossa saúde emocional e nós queremos que o Senhor nos conceda os antídotos bíblicos necessários para que venhamos desfrutar de uma abundância também nas nossas emoções. Fica conosco, nos dirige o tempo todo e que tudo, Senhor, que venhamos a fazer, a falar, seja sempre para a glória e louvor do Teu nome. É o que te pedimos por Jesus. Amém. E vamos lá, meninas, o nosso primeiro assunto para nós termos saúde emocional, como eu falei, não é só hoje, amanhã não teremos, porque é dia de culto regular na igreja, mas aí nós voltamos na quinta e na sexta. E cada dia nós estaremos vendo alguns assuntos. O assunto de hoje é: ninguém mesmo que quer ter saúde emocional vai poder viver sem praticar esse tema de hoje. Lembrando, o vídeo está sendo gravado no dia, não vai ter corte, do jeito que tá aí não vai ter edição, tá? Então hoje é dia 12 de dezembro de 2023, tá? E o nosso tema de hoje é: para ter saúde emocional é necessário perdoar. Isso mesmo, perdão. Quem não perdoa não consegue ter saúde emocional. Aqui tem alguns aspectos da ciência. O que é que a ciência fala, por exemplo, que acontece com a saúde emocional das pessoas que não perdoam? Elas vão sentir raiva, vergonha, medo, podem ter complexo de inferioridade, ficarem apáticas às mais diversas situações, sensação de tristeza, pensamentos turbulentos, insônia, isso mesmo, alteração de peso, olha só, inimigo até da balança, a falta de perdão, cansaço inexplicável, alergias, principalmente essas da pele, queda de cabelo, problemas no intestino, dor de cabeça, enxaqueca, problemas cardíacos e, pasmem, até câncer é consequência da falta de perdão. Isso aqui não tá nem na Bíblia, isso aqui é a ciência que afirma. Qualquer estudo que nós formos fazer aí no nível científico e pesquisarmos sobre esse tema, o que é que a falta de perdão causa para a saúde dos seres humanos, nós encontraremos isso aqui. Então, nós queremos isso aqui para nós? Será que nós queremos ter insônia? Nós queremos que o nosso cabelo fique caindo? Será que nós queremos ter enxaqueca? Nós queremos isso para nós? Então, se no plano físico a falta de perdão acarreta uma série de problemas que nenhum de nós em sã consciência vai dizer que queremos, no plano espiritual não é diferente. No plano espiritual, a falta de perdão gera um afastamento, uma sensação de afastamento do nosso Senhor Deus. Deus nunca nos abandona, mas a palavra do Senhor Deus diz que o pecado faz separação entre a gente, entre nós e Deus. Então nós, quando não liberamos perdão, nós vamos nos sentir sem vontade de buscar a presença de Deus, porque o inimigo vai ficar nos acusando e isso vai ser muito ruim. Se nós não estamos bem fisicamente, se não estamos bem espiritualmente, vai ter como ficar bem emocionalmente? Claro que não. Ninguém que não esteja bem nessas duas áreas, na área física
e na área espiritual, vai ficar bem nas emoções, não tem jeito. Então, nós precisamos entender que perdoar não é algo que nós vamos fazer porque somos bonzinhos, não, nós não somos. Nós vamos fazer pela graça e mérito de Jesus porque precisamos. Perdoar é uma necessidade. Se nós não perdoarmos, vai trazer problemas em todas as áreas da nossa vida. Por isso que nós estamos começando hoje essa semana aí de reflexão sobre saúde mental, saúde emocional, falando sobre o perdão. Tem duas frases aqui que elas são bem conhecidas. Uma é atribuída a Shakespeare, não sei se realmente é dele, mas é bem famosa, que diz assim: a raiva é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. A falta de perdão, geralmente, ela está muito atrelada com a raiva. Eu não perdoo porque eu tenho raiva da pessoa, eu não perdoo porque eu tenho raiva da situação. Só que quanto mais nós vamos ficando com raiva das pessoas e das situações, quem vai adoecendo somos nós. Quem vai morrendo somos nós. Às vezes nós estamos ali morrendo de raiva do outro. O outro tá lá vivendo de boa, nem se preocupando com o que nós estamos ou não sentindo. E o que é que vai acontecendo conosco? Vamos ficando cada vez piores. Tem uma outra frase, que eu peguei essa daqui do status da minha amiga Anise, printei lá a tela quando eu vi isso aqui. É atribuída ao pastor Hernandes Lopes Dias, que diz assim: se você guardar ressentimento, isso secará sua alma, roubará sua saúde e romperá a sua comunhão com Deus. Queridas, se não gerasse nada, mas só tivesse isso aqui, romper a comunhão com Deus, já era motivo mais do que suficiente para que nós pedíssemos a Deus para que coloque dentro de nós a vontade de perdoar. A gente precisa entender uma coisa: por nós mesmas, nós nunca vamos sentir vontade de perdoar. O perdão é algo divino que Deus colocou para que nós viéssemos assim a estar esperando e buscando nele. Por nós mesmas nós não vamos perdoar. A gente precisa estar conectados com a fonte do perdão, que é Jesus. E na Bíblia, irmãs, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Aí lá em Marcos, se você quiser, confere depois aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 11, versículo 26, Jesus falou bem assim, foi o próprio Jesus falando: entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Ou seja, se a gente não perdoar, né, como é mais conhecido esse verso, se a gente não perdoar quem nos ofendeu, Jesus não vai nos perdoar. E eu pergunto para vocês: alguém sem perdão vai entrar na nova terra? Alguém sem perdão vai fazer parte da nova vida? Vai adentrar os portões da Nova Jerusalém? Não. Então perdoar também é uma necessidade. Por quê? Porque senão nós não vamos ver Jesus face a face. Senão nós não vamos morar em um mundo perfeito, transformado, sem problema nenhum. Perdoar é algo necessário, não só do ponto de vista pensando nos problemas físicos e emocionais que isso causa, mas também do ponto de vista espiritual. E aí sempre fica assim: tá, mas o que é que de prático você tem para falar sobre isso? O que é que a gente pode fazer de prático nessa situação? E aí aqui, irmãs, nós iremos ver agora, eu não quero tomar muito tempo de vocês, vou procurar ser o mais breve possível. Nós estaremos vendo algumas dicas, como eu falei, era uma semana prática, algumas dicas práticas do que é que nós podemos fazer para desfrutarmos dessa situação do perdão. E antes de nós irmos nas dicas práticas, eu queria falar não só de perdoar ao próximo que nos ofendeu, como nos perdoar a nós mesmos, o auto-perdão, quando nós erramos. Às vezes nós somos muito duras conosco. Eu já conversei com algumas mulheres que eu tenho que dar um chacoalhão e falar: para de ser tão dura assim com você. Será que você, se alguém viesse contar para você o que você fez, como se fosse outra pessoa que tivesse feito, era dessa forma que você ia proceder? Quer dizer, nós perdoaríamos o outro se tivesse agido conosco como nós agimos, mas não queremos nos perdoar. A gente precisa entender que nós somos humanas, nós somos cheias de falha, de defeito.
tudo interfere nas nossas atitudes e muitas vezes nós iremos o quê? Errar. Nós iremos falhar, nós iremos cair em tentação, faz parte do nosso processo enquanto nós estivermos aqui. E aí precisamos, minhas lindas, não só perdoar a quem nos ofende, como também nos perdoar. Porque muitas mulheres, muitos homens que não estão se perdoando pelo que fizeram, está acumulando uma série de problemas emocionais. Eu sempre gosto de falar que no passado, quando Jesus esteve aqui pela primeira vez, o inimigo, ele atormentava as pessoas com problemas de saúde, tinha muito problema de saúde. Claro que hoje ainda tem, mas os problemas emocionais, eles estão tão grandes, até porque existem as doenças psicossomáticas, que o físico vai adoecer, mas não porque estava doente, mas porque a mente adoeceu primeiro. Então, é muito séria mesmo essa questão da nossa saúde emocional. Nós temos que colocar isso como prioridade na nossa vida, cuidar da nossa saúde emocional e, consequentemente, não podemos desvincular isso da nossa vida espiritual. Nós que conhecemos a Jesus, nós que queremos viver com Ele na nova terra. E aí, vamos lá. Então, sabendo que nós temos que perdoar o nosso próximo, sabendo que nós temos que nos perdoar, vamos ver agora algumas dicas que estarão nos ajudando nesse difícil processo. Por que eu digo difícil? Porque nós somos orgulhosas, nós não gostamos de pedir perdão, nós não gostamos de reconhecer que erramos. Aí é que entra o papel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos ajudar nas nossas debilidades, para nos ajudar nas nossas fraquezas, a reconhecermos os nossos erros e assim lidarmos melhor com essa situação do perdão. E a primeira dica, o primeiro conselho que nós iremos ver aqui é o seguinte: aceite que todos somos imperfeitos. Aceita, o outro é imperfeito e o outro vai te magoar. Mas não é só o outro que vai te magoar, não é só o outro que vai me magoar. Em algum momento da vida, somos nós também que iremos magoar o outro. Então, se a gente começa a entender isso, vamos conseguir lidar melhor com a questão do perdão. E de repente, nós não deixaremos que situações pequenas tomem uma proporção gigante, porque nós não administramos a ideia de que todos erram. Quando a gente não admite a ideia de que todos erram, nós fazemos aquele velho ditado: tempestade de um copo d'água. Então aceite que você erra, que o outro erra, que nós erramos. E se nós erramos, um dia eu vou estar precisando perdoar, mas outro dia eu vou estar precisando pedir perdão, e daí tudo bem, faz parte. Então a primeira coisa, o primeiro conselho é: aceita que somos imperfeitos. Um dia vamos pedir perdão, outro dia nós seremos as pessoas que teremos que perdoar também. Então, esse jogo de pedir perdão e perdoar vai fazer parte da nossa vida até Jesus voltar. O outro aspecto do perdão é que nós precisamos decidir perdoar, ainda que o outro nunca venha nos pedir perdão. Perdoar é uma decisão. Claro que essa decisão só consegue ser levada adiante com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas eu é que decido. Eu vou perdoar quem me ofendeu? Eu quero perdoar, mas eu não tenho forças. Aí eu recorro para Jesus. Jesus me dá força, mas a decisão de perdoar ou não é de quem? É minha. Então a gente tem que decidir perdoar antes mesmo de quem nos magoou nos pedir perdão. E se a gente nunca encontrar com essa pessoa, nunca mais? A gente vai viver sem perdoar nunca mais? Porque a pessoa não nos pediu perdão? E se a pessoa morrer sem nos pedir perdão? Nós não vamos perdoar nunca mais porque a pessoa morreu sem nos pedir perdão? Precisamos perdoar. Perdoar é uma decisão pessoal que sozinho nós não fazemos. Executar é com a ajuda de Deus. Mas a decisão, Deus não vai forçar a nossa vontade de perdoar. E, inclusive, quando a gente sentir que não está tendo vontade de perdoar, o que é que nós devemos fazer? Conversar com Deus, falar: Pai, a tua filhinha aqui tá terrível, não tô querendo perdoar, tô querendo ir na jugular, mas eu sei que não é isso que o Senhor quer para mim. Então me ajuda, Senhor, coloca um sentimento bom dentro de mim, me transforma, tira esse rancor, tira essa raiva aqui
que está dentro de mim. E eu tenho certeza que essa é uma oração que Jesus responde. Sim, até porque eu já fiz isso várias vezes, né? Eu também sinto vontade de ir na jugular das pessoas, quem não sente. E o nosso Senhor Jesus, ele responde essa oração e limpa os nossos sentimentos, nos transforma. E por incrível que pareça, irmãs, quando a gente começa a pedir isso para Deus e o Espírito Santo coloca dentro de nós o desejo de orar por aquela pessoa, a gente começa a ter bons sentimentos por quem a gente queria mal. Isso é incrível, isso é realmente incrível, divino. Só quem já experimentou sabe o que eu estou dizendo. O outro aspecto é, não fique o tempo todo se vitimizando. Ah, não, coitadinha de mim, tadinha de mim, a pessoa é sempre errada. Não! Todos nós temos uma parcela de culpas, afinal de contas ninguém é perfeito. Não fica se vitimizando. Quanto mais nós vamos nos colocando ali no lugar de vítima o tempo todo, isso é ruim, porque vai colocando dentro de nós a falta de vontade de perdoar, porque o errado é o outro, o errado é sempre o outro. E não é assim que nós devemos proceder. Outro aspecto, reflita sobre o real motivo daquela raiva. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas existe algumas vezes na nossa vida que nós teremos raiva sem um motivo real, ou sem um motivo que justifique toda aquela raiva. Eu vou contar aqui para vocês algo que aconteceu comigo bem recentemente. Eu estava indo na igreja pegar Eloy nos Aventureiros e a rua que eu subo aqui, onde eu moro, ela é mão dupla. Então eu parei na esquina, tem o pare para mim, para que os outros carros passem. Eu parei no meu lugarzinho do pare ali e um outro carro veio, só que ele entrou, em vez dele entrar aberto, porque ele ia na outra mão, na oposta mão que eu tava, ele entrou aqui praticamente rente com a minha mão. E aí, como sobrou espaço para lá, eu não tinha mais espaço para cá, ele deveria ter ido para lá. Então eu estava cheia da razão, estava certa. E ele falou bem assim pra mim, oh, é mão dupla. Claro que eu sabia que era mão dupla. E eu tinha feito o procedimento correto, embora não seja lestas motorista, mas eu tinha feito direitinho ali a situação. E aí, o que é que acontece? Eu fiquei com raiva daquele homem. Eu falei, ai, que raiva, ele erra, ainda vem pra cá chamar minha atenção, que é mão dupla. E aí eu queria morder a minha testa. Eu comecei a dirigir e refletir, Mariane, minha filha, fica calma. Tu vai ficar se estressando, botando hormôniozinho ruim aí, substância ruim no teu sangue. Eu conversei assim comigo mesmo, eu converso comigo. O amor diz que eu sou meio doida, mas eu faço essas coisas. Você tá se estressando por causa que o homem que tava errado falou que você era errada? Deixa lá, acabou. Quer dizer, o homem foi, a vida dele provavelmente não sentiu um pingo de raiva de mim, ou se sentiu, deve ter passado na esquina seguinte, e eu ali me corroendo porque eu estava certa e o homem estava errado e falou que era eu que estava errada. Olha que coisa, que bobeira. Foi só eu refletir que não valia a pena ficar irritada, com raiva por conta de uma coisa tão boba. Fui passando, relaxei, passou a raiva. Quer dizer, tinha necessidade daquilo? Não tinha. E muitas vezes nós somos assim, vamos sentir raiva de uma irmã da igreja por causa de uma besteira, vamos sentir raiva do marido, dos filhos, da vizinha, da sogra, por causa de uma besteira. Não precisamos sentir raiva por causa dessas coisas. Reflete que às vezes o motivo que está fazendo você se corroer de raiva nem vale a pena, nem vale a pena. Claro que nenhum motivo vale a pena, mas tem que são mais fúteis do que os outros. Então, reflete sobre o real motivo da culpa, da raiva. E se de repente você vê que não tem motivo para tudo aquilo, vai pedindo a Deus, ora, conversa com você mesmo, vai conversando com Deus e com certeza Deus vai dissipar aí todo esse sentimento ruim. E um outro aspecto assuma que você também pode ter que pedir perdão dentro dessa situação. Então, a gente tem que entender que, como eu falei mais cedo, um dia nós estamos perdoando, no outro dia nós vamos pedir perdão. Faz parte. É assim mesmo, desse jeito. E assim, tô aqui olhando pro relógio, que eu não quero ficar muito tempo. O último motivo que eu já falei aqui, mas que se vocês esquecerem tudo que eu falei, por favor, não esquece isso. Precisamos da ajuda de Deus para perdoar. Perdoar é algo difícil para a nossa natureza humana, para a nossa natureza carnal. Então, sem a ajuda de Deus, nós não vamos conseguir perdoar. Só que se nós não perdoarmos, Jesus Cristo não vai nos perdoar. Se nós não perdoarmos,
aqueles que nos ofenderam, Jesus falou que ele também não vai nos perdoar. A palavra de Deus, uma vez perguntaram para Jesus quantas vezes nós temos que perdoar. E a resposta foi 70 vezes 7. Isso não é um resultado pequeno. Será que por dia você precisa perdoar seus filhos, seu cônjuge, seus colegas de trabalho, mais do que 70 vezes 7? Perdoe, independente do que a pessoa fez para você. Perdoar não significa que você quer viver de novo aquela situação. Não, não. Perdoar é deixar passar aquilo que está te ferindo, aquilo que está te magoando, aquilo que está te trazendo dor. Você vai perdoar. A cicatriz vai permanecer, mas cicatriz não dói. Quem dói é ferida aberta. Quando nós não perdoamos, a ferida fica aberta. E qualquer bagacinho, qualquer poeirinha pode gerar uma infecção. Quando nós perdoamos, vai fechar e vai ficar uma cicatriz. Cicatriz não dói, cicatriz não infecciona. O perdão é como se fosse a falta de perdão, é como se fosse um bicho que vai nos corroendo, que vai nos destruindo. Portanto, minhas amadas, se nós queremos desfrutar de saúde emocional, precisamos perdoar. O primeiro passo para nós desfrutarmos de saúde emocional é entendermos que sem perdão não vai existir uma saúde emocional plena. A ciência diz isso e a Bíblia, que para nós é extremamente mais relevante do que qualquer cientista que já existiu, porque a própria palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus, nos diz: precisamos perdoar. Eu não sei se você está vivendo uma situação, se você carrega durante anos uma falta de perdão dentro de você. 2023, eu sempre me atrapalho em anos, meu Deus. 2023 está chegando ao fim e nós não podemos começar um novo ano com essa falta de perdão. Se você tem que liberar perdão para alguém e você não consegue, pede ajuda para o único que pode resolver o nosso problema da falta de perdão. Não fica carregando esse fardo, porque é muito mais pesado do que o que a mente humana consegue dar conta. Jesus não criou a nossa mente para viver sobrecarregada com nenhum tipo de problema, tampouco com a falta de perdão. Então, peça a Deus que te ajude a perdoar. E o dever de casa é: tá com problema na falta de perdão? Pede para Deus e Ele vai te ajudar a perdoar. Agora pede com insistência, viu? Porque pode ser que alguma mocinha aí esteja com problema de perdão e vá pedir perdão, vá pedir a Deus que ajude a perdoar uma vez e de repente o problema não foi resolvido. Ah, não, eu orei, pedi, continuo aqui cheia de raiva. Não, insiste com Deus até que esse sentimento diabólico saia de dentro da sua mente. Pede para Deus. Deus, Ele quer limpar a nossa mente da falta de perdão. O perdão, ele é libertador. Quando nós perdoamos quem nos magoou, quem nos feriu, é como se estivesse tirando um fardo gigante de cima das nossas costas. Experimente o perdão e aceite também o perdão de Deus para a sua vida. Se perdoe. Se por um acaso no passado, há muito tempo, há tempos recentes, você fez algo que o inimigo está te acusando, mas você já pediu perdão a Deus, sinta-se perdoada e perdoe a si mesma. Jesus nos diz que, ele diz lá na carta a João: filhinhos, não pequei, todavia se pecar, saiba que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O nosso advogado, Jesus Cristo justo, ele está pronto para nos perdoar, mas que nós também estejamos prontos para nos perdoar aqueles que nos ofendem. E com certeza, muito mais fazemos nós de ruim para Jesus, em relação àquilo que Jesus nos pede, do que o nosso próximo faz para nós. E se Jesus nos perdoa, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Quem somos nós? Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ajude a sermos mulheres perdoadoras. Nós somos Anas que gostamos de orar e temos que ser Ana também, que gostemos de perdoar. Quem sabe um outro dia a gente fale sobre o perdão lá na história de Samuel e Ana, né? Mas, enfim, foi um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que esse vídeo tá sem corte, sem edição, é nu e cru, do jeito que sair aí. E ele tá sendo feito agora, exatamente, deixa eu ver, 18h41. Comecei há
minutos atrás, tá? Então vamos finalizar por hoje, mas amanhã eu vou gravar um outro vídeo e colocar para vocês. Compartilha esse vídeo, fica à vontade, apesar da minha vergonha, que sou muito tímida, ninguém acredita, mas eu sou. Mas pode compartilhar à vontade, a palavra não é minha, a palavra é de Deus e ela deve ser difundida. Então, como estamos, vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Pai querido, Deus amado, queremos te pedir, Senhor, que nos ajude a sermos pessoas que sintam, Pai amado, que precisamos perdoar, assim como o Senhor nos perdoa. Tira, Senhor Deus, da nossa vida todo o orgulho, todo o rancor, tudo aquilo, Pai, toda a prepotência, tudo que nos impede de nos achegarmos a Ti e sermos sinceras diante do Senhor, falando que nós não conseguimos perdoar. Nos ajude a sermos diferentes e que nós possamos, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, nos livrarmos de toda a falta de perdão e começarmos, ó Deus, um novo ano livre deste mal emocional que tem destruído tantas vidas, que é a falta de perdão. Tenha misericórdia de nós, continua cuidando das Tuas filhas, ó Pai, espalhada em toda a face da terra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e fica sempre conosco. É o que te pedimos, por Jesus. Amém. Um beijo no seu coração e até amanhã. Consegui concluir em menos de 30 minutos. É, eu que falo demais, consegui. Beijo, fica com Deus e até amanhã.